E aí, como é que você está? Olha eu aqui de novo, olha só. Naquele nosso último encontro, quando eu falei para você sobre alongamento muscular, eu fiz um stories e deixei uma caixinha de pergunta. O que você gostaria, que vocês gostariam que a gente abordasse aqui? O que você gostaria que eu falasse mais? E que rufem os tambores. Brrr. O premiado foi coluna. Coluna foi o que mais me pediram. E deixa eu contar um segredo para vocês. Eu já desconfiava. Como assim, Bruno? Por que você já desconfiava? Olha só, existe um estudo que diz que mais de 80% da população tem ou já teve dor na coluna, principalmente na coluna lombar. Calma, a gente vai falar mais sobre isso. Então é o seguinte, se a gente pensar que 20% só da população nunca teve ou não tem ou nunca teve uma dor na lombar, a gente está falando da população toda, então a gente engloba crianças e assim por diante. E criança não tem exatamente grandes dores, né? Cai e em 2 minutos tá bom, já tá sem dor. Então, boa parte da população tem dor na coluna e principalmente na coluna lombar. Então, esse vai ser o tema do nosso vídeo. A gente vai abordar coluna lombar e as dores, da onde que pode vir, o que pode acontecer. É bastante coisa, mas a gente vai resumir e falar os principais pontos, o que realmente interessa para a gente aqui, tá certo? Então vamos lá, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui de novo para você. Eu sou o Bruno Henrique e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores de maneira simples e eficaz, tá certo? Antes de mais nada, já clique aqui, segue o perfil, segue o canal, que é para você não perder nada do que for postado aqui. Deixa eu já te contar. Hoje, a gente provavelmente vai abordar algum tema ou algum tópico que eu já falei para você em algum lugar. Então, acompanhe aqui e segue o canal para você não perder nada. Senão, daqui a pouco você perde uma linha de raciocínio, perde uma informação que vai ser importante para os nossos próximos vídeos e assim por diante. Tá certo? Se você tem ou já teve dor no lombar, deixa aqui nos comentários, deixa eu ver. E já marca aqui quem você sabe que tem dor na coluna, que é para ela ter acesso a essa informação, tá bom? Vamos ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, vamos lá, vamos direto ao que interessa, vamos propriamente falar de coluna. Então, como eu te disse, você ia precisar de ter informações que eu já postei aqui, mas vamos lá, vamos recapitular isso muito breve. Eu já te contei em algum dia da nossa vida, em algum encontro que a gente já teve, que a coluna é basicamente dividida em três. Na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, a coluna é dividida em quatro. O que eu quero dizer com isso? O primeiro trecho da coluna é aqui na região do pescoço, na região cervical. Então a gente chama de coluna cervical. Depois na região do nosso tórax. Então basicamente a gente tem costelas. E aí a gente chama então de coluna torácica. E por fim, lá embaixo tem a coluna lombar. Abaixo da coluna lombar ainda tem um osso chamado sacro. Esse sacro, quando a gente olha para ele, ele é realmente um osso, uma peça única de osso. Só que quando a gente olha para ele, ele parece que as últimas 5 vértebras, os últimos 5 ossinhos da coluna se fundiram e viraram uma coisa só. E é por isso que alguns autores chamam de coluna sacral. Então a gente pode falar assim, o sacro ou a coluna sacral. A gente está falando da mesma coisa, tá? E por que isso acontece? Bom, a coluna, ela se comporta assim. De dentro da coluna, das vértebras da coluna, é da onde vão nascer, da onde vão sair todos os nervos que vão para o nosso corpo. Que vão para onde tiver que tenha que ir. Então, vai para músculo, vai para os órgãos internos, enfim, vai para onde tiver que ter que ir. E lá do sacro também nascem nervos. E tem o que a gente chama de forame, que a gente vai conversar sobre isso. Ou seja, se comporta parecido, apesar de não ser vários ossinhos e ser um único osso. Se comporta parecido. Por isso, alguns autores também chamam de coluna sacral. Bom, e hoje a gente vai abordar a coluna lombar. Por que a gente não vai falar de tudo? Porque ia ficar um vídeo muito longo. Não dá, é muita coisa, tá? A gente pode falar também da coluna cervical, coluna torácica e da coluna sacral, caso vocês queiram. Então, se quiser, deixa aqui no comentário que a gente vai abordar, tá legal? Por hoje a gente vai falar da coluna lombar, que é onde tem maior incidência de dor. Então, aonde é a coluna lombar? Bom, é lá no final, realmente, da coluna.
certo? Se a gente olhar para um ponto, sabe o cóccix? O cóccix nada mais é do que a pontinha final desse osso que eu te falei que chama sacro. Então o sacro, ele tem o formato de uma pipa e lá embaixo tem o cóccix. Só estou te falando dele para você se situar de onde a gente está falando. Então tem o cóccix, tem o sacro e exatamente onde acabou o sacro começa então a coluna lombar. Então, se a gente olhar para a linha da roupa íntima, então a linha da cueca, onde a cueca fica, a linha onde a calcinha fica, mais ou menos ali a gente está falando da coluna lombar. E ali é mais ou menos a altura de L4. Bruno, o que você está querendo dizer com L4? Vamos lá. As vértebras da coluna, os ossinhos da coluna, têm nomes. E como a gente dá o nome dele? De acordo com a região onde ele está. Então, lá na cervical a gente chama de vértebra C. Na torácica, vértebra T. E na lombar, L. L de lombar, C de cervical, T de torácica. Isso quer dizer o seguinte, a coluna lombar vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a vértebra. Então, já estou te contando que a coluna lombar é formada por 5 vértebras. A primeira vértebra, L1, e aí vai L2, L3, L4 e L5, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, na linha da roupa íntima vai ficar mais ou menos na altura de L4, ou seja, na quarta vértebra da coluna lombar. Se você palpar aqui assim, ó, e você achar a sua costela, e você for palpando para trás, seguindo a linha da costela, você vai chegar na última vértebra da coluna torácica. Isso quer dizer o seguinte, exatamente um ossinho para baixo seria a primeira vértebra da coluna lombar, L1. Bom, agora que você já sabe de onde a gente está falando, esse trecho de dor aí, onde a grande verdade é o seguinte, onde quem não tem dor um dia vai ter, ou já teve, porque a incidência é muito alta, então é dessa regiãozinha aí que a gente está falando, da região lombar, tá certo? Bom, dito isso, o que pode causar uma dor na lombar? Da onde pode vir dor? Da onde, enfim, o que pode estar causando a minha dor, Bruno? Então é disso que a gente vai falar, da onde pode vir, as características dessa dor e com isso, tentar te nortear. Falar, tá bom, minha dor é aqui e provavelmente está vindo por conta disso, tá certo? Isso vai facilitar na hora que você for tratar, seja onde for. Isso vai facilitar a sua vida. Beleza? Bom, dito isso, a coluna, então, tem 5 vértebras e tem músculo de sustentação para a coluna. E aí, a gente tem E aí, então, esses músculos, eles são pequenos, são músculos realmente pequenos. Eles estão exatamente na coluna, nas vértebras, no ossinho da coluna. Então, se a gente pensar lá que tem 1, 2, 3, 4, 5 ossos, esse músculo ele começa no primeiro osso e ele vai até 2 abaixo. Depois, no segundo, começa outro músculo e vai até 2 abaixo. No terceiro, até 2 abaixo. No quarto, até 2 abaixo. E assim vai, preenchendo toda a coluna. Então, eu estou te contando que são músculos pequenos e músculos muito profundos, ok? Vou falar o nome, mas não precisa saber porque é um nome chato. O nome desses músculos são os multífidos. Ou, para facilitar a vida, são os paravertebrais. Por que paravertebrais? Porque eles estão exatamente ao lado das vértebras. E aí deram o nome para ele de paravertebrais. Beleza? Então, os paravertebrais, quando a gente fala assim, musculatura paravertebral, a gente está falando de um grupo de músculo. Ok? E essa musculatura é responsável por estabilizar a nossa coluna. Então é o seguinte, antes de você levar o braço aqui para pegar um copo d'água, essa musculatura contraiu, estabilizou a sua coluna e depois disso é que o braço foi. E obviamente a gente está falando de milissegundos, é coisa muito rápida que tem que acontecer. Essa musculatura contrai e pronto, agora o braço foi. E se isso não acontecer? Bom, aí você vai conseguir ir com o braço pegar um copo d'água, por exemplo. Só que aí sua coluna fica solta, vamos chamar assim, fica instável durante o movimento. Mas para você simplesmente ir pegar um copo d'água e voltar, tá tudo bem, porque o copo d'água é leve, o movimento é curto e assim por diante. Só que se essa musculatura não consegue contrair para pegar um copo d'água, para fazer exercício, para fazer pegar pesos maiores, enfim, para você pegar o seu filho no colo, aí a tarefa é maior. E aí a sobrecarga também é maior.
E a instabilidade? Bom, a estabilidade é a mesma. Portanto, essa coluna pode agora se machucar. Beleza? Bom, então tem essa musculatura responsável por segurar a coluna. Por que a gente tem dor, então? Grande modo, de grande parte, em boa parte das vezes, em grande porcentagem das vezes, porque essa musculatura não dá conta de segurar a coluna. E aí, isso vai gerar uma série de sobrecargas. Isso pode, então, gerar sobrecargas neurais, ou seja, pegar nervo, pode gerar sobrecargas musculares, ou seja, pegar outros músculos, inclusive sobrecarga articular, ou seja, a articulação da vértebra começa a se lesionar, começa a se machucar. Portanto, essa sobrecarga vai gerar dor. Qual que é a nossa missão, então? Ter essa musculatura firme. E por que essa musculatura não fica firme? O que acontece? Bom, aí é que vem o grande X da questão. Pensa assim, ó, o músculo, todo músculo do corpo, ele é um tecido adaptável, ou seja, é um tecido que consegue se adaptar. A partir do momento que você vai para uma academia, por exemplo, e treina aquele músculo, aquele grupo muscular, você vai treinando esse músculo agora, então ele vai se desenvolvendo. E é por isso que vai ficando mais forte, certo? O músculo vai ficando maior e assim por diante. Por quê? Porque ele está sendo usado. Conforme ele vai sendo usado, ele vai se desenvolvendo. E se o músculo deixa de ser usado? Bom, aí, para poupar energia, esse músculo agora ele começa a retrair. Então ele desenvolve enquanto a gente vai usando, e se a gente deixou de usar esse músculo, então agora vai retraindo, tá certo? Tendo esse conceito, essa questão dessa adaptação muscular em mente, olha só, a gente tem então esse monte de músculo que eu te falei que são músculos pequenos e músculos profundos, eles estão fixados exatamente na vértebra da coluna. Aí a gente tem outros músculos que recobrem tudo isso aqui, que são músculos maiores, portanto, mais fortes, capazes de produzir mais força. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente começa então a usar essa musculatura maior, por quê? Porque para ela é mais fácil só produzir uma força para segurar uma vértebra em cima da outra. É um músculo mais forte, portanto, para ele é mais fácil. E aí ele começa a contrair e segurar tudo isso. E a musculatura profunda, que é um músculo pequeno, que produz menos força, agora começa a ficar mais preguiçoso, mais relaxado. E aí ele não estabiliza a coluna como ele deveria. O problema disso é o seguinte: essa musculatura profunda é um músculo que a gente chama de um músculo de resistência. Ou seja, ele produz pouca força, ele só tem que segurar uma vértebra em cima da outra. Então a força que ele produz é pouca. Só que ele produz essa força durante um longo período de tempo. Então é assim, enquanto você estiver em pé, enquanto você estiver sentado, enquanto você não estiver deitado, esse músculo está contraindo, estabilizando e mantendo essa coluna estável. Já essa musculatura grande, forte, que está aqui ao redor, apesar dele conseguir produzir mais força, ele não consegue sustentar isso por um período de tempo tão longo, um dia inteiro, por exemplo. Chega uma hora que ele cansa. E na hora que ele cansa, agora ele deixou o outro músculo preguiçoso. Então ele trabalhou, e aí o outro músculo agora cansou. Desculpa, o músculo pequeno, o paravertebral, agora ele está preguiçoso, ele está mais fraco. Por quê? Porque ele não está sendo usado. A hora que o músculo grande, então, que estava sendo usado, cansa, a gente não tem nem essa musculatura grande e forte, que produz mais força, e nem o músculo pequeno para estabilizar a coluna. E aí, nesse momento, fica instável, certo? Essa instabilidade é que vai gerar sobrecarga, e essa sobrecarga é o que vai gerar as lesões e as dores. Primeira sobrecarga que pode vir a respeito disso. Bom, entre cada vértebra, então tem uma vértebra L4 e L5, L3 e L2, escolha qualquer uma. Entre uma vértebra e outra tem um disco, e esse disco é uma espécie de amortecedor para a nossa coluna. Então ele absorve o efeito da gravidade, absorve impactos e assim por diante, ok? Quando a gente tem uma vértebra alinhadinha em cima da outra vértebra, e a gente faz os movimentos no eixo de movimento correto, ou seja, tem toda uma musculatura segurando isso corretamente. Quando a gente for se movimentar, esse movimento vai acontecer de maneira uniforme e vai tudo bem, ótimo, tá tudo bem para esse disco, ele consegue absorver isso de uma maneira legal e tá tudo certo, tá tudo como foi feito para funcionar. Mas, agora, a gente está naquela situação em que a coluna está instável. A gente está com uma instabilidade por falta de força muscular. Tudo aquilo que a gente já conversou, não vou ficar repetindo.
Bom, então agora essa movimentação não vai ser 100% alinhada, 100% sincronizada, não vai ser 100% em cima do eixo de movimento correto. O que você acha? E agora ficou intuitivo isso. O que você acha que vai acontecer com o disco que está ali absorvendo a carga, absorvendo impacto, absorvendo a ação da gravidade, enfim, sendo um amortecedor para essa coluna? Certo? Fica intuitivo dizer que esse disco vai estar sobrecarregado. Beleza? Bom, o disco sobrecarregado, daqui a pouco ele começa a eventualmente se machucar. Vai ser um disco que vai se lesionar e vai gerar dor e assim por diante. Tá certo? Problemas que pode acontecer com o disco. Bom, a grosso modo, a gente pode ter hérnia de disco. E aí, a hérnia, eu vou falar assim para você, para ficar fácil de entender. Ela tem fases. Então, a hérnia de disco é quando? No centro do disco tem um núcleo, e esse núcleo agora ele saiu de dentro do disco. Isso é uma hérnia de disco, uma hérnia extrusa de disco, tá certo? Só que antes desse núcleo sair de dentro do disco, ele vai gerando, vamos chamar assim, de uma bolha. Ele vai gerando essa bolha vai aumentando. A isso a gente dá nomes. Então, a primeira coisa que acontece com o disco é ele desidratar. Ou seja, eu estou te contando que dentro do disco existe água, líquido. E esse líquido mantém o disco num tamanho ideal. Quando ele está em sobrecarga, é possível que agora ele perca a água e aí vai perdendo esse líquido e aí ele vai diminuindo de tamanho. Então agora esse disco está desidratado. Primeira coisa que pode acontecer. Outra coisa, então, é ter um abaulamento no disco, é formar aquela pequena bolhazinha no disco. E se essa bolha for aumentando, vai virar uma protusão e vai evoluindo até virar uma hérnia de disco. Por isso que eu disse que a diferença entre um e outro é tempo. Então, a diferença entre um abaulamento e uma protusão é só tempo, porque se isso continuar e a gente não intervir, isso vai aumentar, até a hora que virar uma hérnia de disco, tá certo? Bom, e a desidratação? Vamos falar uma coisa de cada vez. O que acontece? Então, o disco estava desse tamanho, agora ele desidratou e está desse tamanho. Bom, você já tem parâmetros agora para entender que em cima e embaixo tem vértebra. Portanto, tinha um espaço entre uma vértebra e outra. Agora que o disco está desidratado, e ele diminui o tamanho, o espaço entre uma vértebra e outra vai começar a diminuir. Por que isso é importante para a gente? Para você saber o seguinte, da vértebra, e eu já te contei isso, da coluna, é onde nasce a raiz dos nervos. Então, bom, vamos lá, vamos contextualizar isso. Imagina que é o seguinte, em algum lugar da vértebra tem um lugar que é assim, um cantinho dela que é assim. E a vértebra de baixo tem um outro cantinho que é assim, e isso se encaixa, desculpa. Quando isso se encaixa, forma um buraco, um túnel, que a gente dá o nome de forame vertebral. Por que forame? Porque é como se fosse um furo na vértebra, vamos chamar assim. Então tem o forame vertebral. Desse forame vai sair o nervo aqui. Só que, por uma questão de perfeição mesmo do corpo humano, acontece o seguinte: cada forame desse vai dar origem a uma raiz de nervo. E por que não sai dali e vai o nervo para onde tem que ir? Porque se a gente tem uma lesão e rompe isso aqui, toda a inervação, toda a informação que esse nervo carregaria para o lugar X, agora vai ficar sem essa informação. Vai ficar um buraco, um vácuo, um espaço vazio. Toda a informação agora não vai nem vem, ou seja, tem um canto ali que está esquecido. Não chega informação para aquele lugar e também não chega informação daquele lugar. Não chega informação nem do sistema nervoso central para lá e nem de lá para o sistema nervoso central. Tá certo? Então, o que acontece? Para ajudar a prevenir isso, tem várias raízes e essas raízes vão saindo dos forames e juntam-se 2, 3, 4, 5 delas para formar, então, um tronco neural, ou seja, uma raiz. Imagina uma árvore, tem várias raízes e essas raízes vão formar o tronco, tá certo? Por que tem várias raízes, não só uma raiz? Porque senão toda aquela árvore ia pegar nutrientes e água do solo por um único lugar. Agora, como tem várias raízes, vão vir de vários lugares diferentes, os nutrientes e a água do solo. E a mesma coisa para o nervo, tem várias raízes formando um tronco que vai para onde tiver que ir. Se a gente romper um, vai ficar defasada a informação, mas não fica 100% sem comunicação. Entendeu? Então, por isso, vão ter várias raízes de nervo e essas raízes vão sair de diferentes alturas. Isso acontece por toda a coluna, tá?
desde a cervical até lá embaixo no saco, que eu te contei que da onde saía nervo, assim por diante. Se comporta igual. Por isso que eu te contei que algumas pessoas chamam de coluna sacral. Beleza? Bom, então, recapitulando aqui, voltando à nossa história, a gente tem uma desidratação no disco. O disco agora ficou menor, portanto, a vértebra de cima com a vértebra de baixo agora ficou mais próxima uma da outra. Te contei também que tem o forame, que é um espaço assim na vértebra, assim com a outra. Agora, essa vértebra está mais próxima uma da outra. Olha o que vai acontecer então. Esse forame que era assim, agora vai ficar assim. Portanto, vai diminuir a luz do forame. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ficar menor, beleza? E o nervo, imagina assim, imagina que é um canudinho passando por esse espaço aqui. Um nervo, um fio passando por esse espaço. Se agora esse espaço está menor, esse fio começa a ser apertado, ok? E aí a gente começa a ter dor. Por quê? Porque a informação desse nervo agora não vai chegar 100%. Então, é possível que você tenha, por exemplo, falando da coluna lombar, uma dor que, olha, começa na minha coluna lombar e desce correndo por trás da minha perna. O que é isso? O famoso ciático. Sabe a dor? Nossa, tô com crise de ciático. O ciático, ele é um nervo. Um dos que vai para a perna. Então, o ciático não é o único. Mas o ciático é um dos nervos que vai para a perna. Bom, então a raiz dele agora está comprimida. E aí você tem uma dor que começa nessa coluna e irradia por toda a parte de trás da perna, podendo chegar inclusive lá no pé. Porque o ciático ele chega lá no pé, lá no dedão do pé. Então, essa dor pode chegar lá. Tá? Se você tem uma dor que tem essa característica, e principalmente associada à dormência, associada à perda de força muscular, choques, provavelmente vem do ciático. E essa informação você já tinha. Porque no dia que eu te expliquei as diferenças de dores, eu te falei qual era a característica de uma dor de origem neural, uma dor de origem de nervo. Beleza? Então, isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, voltando para a nossa coluna lombar. Bem, a vértebra, ela se articula uma com a outra. O que eu quero dizer com isso? Existe movimento de uma vértebra com a outra, certo? E tem um negócio, uma outra região da vértebra, que ela funciona assim, ó. Um lado, a de cima, com a de baixo. Isso é como se fosse a face da vértebra que se articula, que se movimenta uma com a outra. Por ser a face que se movimenta, deram um nome para ela de faceta. Então tem a faceta da vértebra, tem a faceta para a direita e para a esquerda, e aí vai ter a faceta de cima que se articula com a faceta da vértebra de baixo. Então vai ter esse movimento de atrito aqui, tá certo? Bom, o que eu quero te contar? A primeira coisa é o seguinte: as facetas da coluna lombar, das vértebras da coluna lombar, elas estão nessa posição que eu te mostrei aqui. Elas estão quase que vertical, não tão vertical, mas muito verticalizado. Lá para cima, na coluna cervical, essas facetas estão quase que horizontalizadas, elas estão quase deitadas, tá? Por que eu estou te contando isso? Para te falar o seguinte: a sua coluna lombar, ela não gosta de movimentos de giro, de torção. Para você saber, em questão de graus, a coluna lombar ela é capaz de fazer 5 graus de movimento. Isso é quase nada. Se a gente pegar um círculo, esse círculo tem 360 graus, certo? Uma volta completa do relógio, por exemplo, são 360 graus. Se a gente pegar meia volta, saiu do 6 e chegou até... Do 6 ficou ruim de enxergar, né? Saiu do 9 e chegou até o 3, essa meia volta são 180 graus. Se der um quarto de volta, sair do 12 e descer até o 3, o ponteiro, isso são 90 graus. Por que eu estou te falando isso? Para te falar que a coluna faz 5 graus. Olha só, se a gente for dividindo 90 graus, dividir no meio para ser 45 graus, então seria, deixa eu colar do meu relógio aqui, do 12 até mais ou menos entre 1 e o 2, 45 graus. Olha o tanto que você tem que dividir de movimento para chegar em 5 graus. Eu só estou te falando isso para falar o seguinte: um movimento de rotação que a vértebra da coluna faz são 5 graus. Isso quer dizer o seguinte: se você forçar muito essa rotação, você está machucando. Por que você está machucando? Pela questão de anatomia. Exatamente, pela faceta estar quase na vertical. Quando começa a rodar, ó, começou a rodar, esse movimento acabou. Bateu uma na outra. Se você forçar, você começa a machucar. Tá bom? Bem, então tem esse movimento de giro, tem movimento também de inclinação, esse movimento acontece também, e também de inclinação para frente, que a gente chama de flexão e extensão da coluna. Aí esse movimento está livre, a faceta
já não impede tanto que esse movimento aconteça. O que ela impede é o movimento de rotação, tá certo? Bem, tem movimento, portanto, é uma articulação onde um osso acaba e começa outro. Se tem movimento aqui, tem atrito, para não raspar osso com osso, como qualquer outra articulação, aqui também vai ter cartilagem. Beleza? Bom, e se você executou movimentos de giros, principalmente com carga, e você foi atritando isso, gerando atrito aqui, é possível que essa cartilagem tenha se desgastado e agora a gente tem então uma artrose. Uma artrose facetária. Sim, a coluna também sofre com artrose, assim como é comum encontrar lá no joelho, por exemplo. Bem, se você tem uma artrose aqui, isso vai doer. Quando? Principalmente ao movimento. Como que a gente faz com isso? Deixa eu te contar. E eu já te contei isso também em algum lugar, alguns nossos encontros aqui no canal, na página. Uma vez que a cartilagem gastou, ela está gasta. Não tem o que ser feito, pelo menos até essa data em que eu estou gravando esse vídeo, ninguém descobriu nada que consiga com eficácia substituir a cartilagem. Portanto, uma vez gasta, não tem o que ser feito. O que a gente faz então quando a gente se depara com uma artrose? Seja na coluna ou seja em qualquer outro lugar, a gente precisa fortalecer. Quanto mais forte a musculatura aqui ao redor, mais estável é essa articulação e, portanto, menor a dor. Aí a gente estabiliza tudo isso. E bem, olha só, com tudo isso a gente começa a encaixar as coisas que eu fui te contando, as informações que eu fui te dando. Lembra que eu comecei te falando sobre a questão muscular? Pois é, quando a gente vai fortalecer uma coluna, a gente não fortalece, não é o foco, fortalecer a musculatura grande, forte, potente. O que a gente precisa fortalecer? Musculatura pequena, responsável por estabilizar essa coluna. Lembra que eu te falei? Começa em um ossinho, termina dois abaixo. Essa é a musculatura que é realmente eficaz em estabilizar a coluna. Essa é a musculatura que foi feita para estabilizar essa coluna. Tá certo? Muita gente já se deparou com essa informação. A musculatura do core. O que é o core? Essa musculatura profunda, estabilizadora de coluna. Tá certo? A musculatura do core abrange toda essa musculatura e outros músculos também, mais na região do abdômen. E eu não estou falando de abdômen tanquinho, não é disso que eu estou falando. Quando a gente olha para um abdômen tanquinho, todo desenhado, com os gominhos, aquela musculatura, a gente está olhando para a musculatura forte, grande, mais externa. Quando a gente olha para o core, para a musculatura estabilizadora de coluna, a gente está olhando para a musculatura interna, a musculatura profunda, tá certo? E aí existem técnicas para a gente isolar isso, para a gente trabalhar a musculatura interna, tá bom? Não vou adentrar nisso aqui. Se você quiser saber, a gente faz um vídeo aqui falando só sobre core. É um mundo à parte, dá para a gente fazer um outro vídeo só de core. Então, se você quiser saber sobre isso, deixa aqui no comentário e a gente vai abordar essa questão também, se for interessante para você, tá certo? Mas é importante saber o seguinte, essa musculatura é o que estabiliza efetivamente a nossa coluna, tá certo? Bom, e a gente pode ter dor na coluna também de origem muscular. Então, da mesma maneira que você pode ter uma dor na coxa, porque tem um músculo ali que está machucado, tem musculatura na coluna que também pode vir a se machucar, tá certo? Na maioria das vezes, aí sim a gente está falando dessa musculatura grande, forte, produziu algum tipo de força exacerbada ali. O que é legal e doeu. O que é importante tá legal? saber é o seguinte, Quando a gente tem uma lesão na coluna, e quando eu digo lesão, eu estou falando de sobrecarga, tá? De dor. Quando você tem essa dor na coluna, por um reflexo de defesa do corpo, a gente vai ter uma contratura muscular. O que é uma contratura? É o seguinte, você tem uma lesão, tem algo que não está como deveria estar, e o corpo faz o seguinte, então, nossa, toda vez que movimenta essa região, gera dor. Gerou dor por ter movimento. Então, o que o corpo vai fazer? Vou dar um jeito de impedir que isso tenha movimento. Vou fazer uma contração com um músculo tão forte, e aí vem uma resposta de defesa mesmo, é como se fosse um reflexo, você não tem comando sobre isso. Manda uma informação para a musculatura grande contrair com tanta força, que você não consegue se movimentar. Sabe o que aconteceu? Você travou. Bruno, travei nessa posição, não consigo me movimentar, ou não consigo chegar nessa posição. Eu fico com a perna levemente dobrada, fico levemente inclinado para frente,
não tem posição, só dói e olha lá, desculpa, só alivia e olha lá, nem às vezes, nem sempre, quando eu deito. Quando eu deito, aí eu acho uma posiçãozinha aqui que, nossa, agora eu consegui, agora eu consegui. Daqui a pouco isso começa a doer também, você tem que achar uma outra posiçãozinha. O que é isso? É um reflexo de defesa. Veio uma informação de tá tão ruim as coisas aí dentro, a movimentação tá tão ruim, a lesão, tem algo acontecendo aqui que está importante, então não vamos movimentar, porque se movimentar dói. E aí vem esse reflexo e contrai a musculatura com muita força. E aí, deixa eu te contar, não tem muito o que ser feito, tá? Se você está nesse estágio de tô travado, não consigo me movimentar, vai para o hospital. Vai para o hospital, o que a gente precisa agora? Tirar você dessa contratura muscular, essa contração muscular que não soltou. E aí, o jeito mais rápido, mais eficaz disso é realmente remédio na veia, para tomar um relaxante muscular muito potente, intravenoso, e isso vai chegar lá e vai relaxar a musculatura. Qual que é o problema? Se você fizer só isso. Ah, fui lá, tomei o remédio, relaxou minha musculatura e pronto. Minha dor passou. Ah, você vai ter sérios problemas se você fizer isso. Por que você vai ter sérios problemas? Porque lembra, isso é um reflexo de defesa. Você tirou o reflexo de defesa do corpo. Ah, pronto, agora o corpo está lá lesionado, machucado e sem a defesa que ele encontrou naquele momento. Então, é importante você ir, tomar o medicamento, sair disso e imediatamente procurar uma ajuda especializada. Procurar o seu osteopata de confiança, o fisioterapeuta de confiança. Dá um jeito de vir aqui na reabilitação funcional. Você precisa ter alguma metodologia que vá tratar isso daqui para frente. Porque a gente precisa estabilizar essa coluna. Seja entrar com fortalecimento de core, seja com pilates, com RPG, enfim, alguma coisa você precisa fazer, porque você tirou o reflexo de defesa do corpo, agora você precisa dar sustentação de alguma maneira e ativar a musculatura correta, com uma metodologia eficaz. Tá certo? Bom, não vou entrar nisso de novo, porque senão, de novo, é outro mundo. Se a gente for falar de cada metodologia, dá outros vídeos gigantescos, tá bom? Bom, então, a gente pode ter problemas com o disco, a gente pode ter problemas musculares, a gente pode ter problemas na articulação de uma vértebra com a outra, tá? E a gente pode ter ainda problemas ligamentares, que eu também já te falei, tá? Naquele vídeo onde eu te expliquei as dores, eu expliquei o que era uma dor ligamentar. Então, para fechar esse nosso raciocínio aqui, porque o vídeo já está muito grande, imagina só a situação em que a gente veio conversando aqui. Musculatura paravertebral não eficaz, não estabilizando. Aí a gente tem uma outra musculatura tentando fazer isso, chega uma hora que ela cansa. E aí então a gente ainda tem uma terceira coisa para estabilizar isso, que são os nossos ligamentos. O que é o ligamento? O ligamento é uma espécie de um cabo de aço que está preso de um osso em outro osso para estabilizar tudo aquilo no lugar, impedir que aquilo saia da posição correta, ok? Se sobrou puramente por quê? Paravertebral não aguentou, tá lá preguiçoso. Musculatura grande, chega uma hora que cansou. Sobrou para quem? Então, para esse cabo de aço segurar as coisas ali no lugar. Então, vai começar a segurar a vértebra uma sobre a outra ali, estabilizando no lugar. E aí, a gente pode ter agora uma lesão no ligamento, tá certo? Você pode ter um edema no ligamento, enfim. E aí, a gente vai ter outros problemas, tá certo? É pouquíssimo raro a gente ter uma lesão ligamentar na coluna onde o ligamento rompeu. Tá? Isso provavelmente vai acontecer só em grandes traumas, por exemplo, acidentes de carro, a pessoa foi atropelada, aí é um trauma tão grande que isso pode acontecer. Agora, isso acontecer porque simplesmente por sobrecarga é pouco provável. Provavelmente você vai travar antes de ter essa lesão ligamentar, então dificilmente vai chegar lá. Tá? A não ser que você empurrou muito tempo, travou, e aí você tomou um remédio e daqui a pouco travou de novo. Aí pode acontecer, mas é muito pouco provável, é muito raro. Qual é a característica de uma dor do ligamento? Olha, eu sei que está doendo no ligamento. É uma dor que dói em queimação, está queimando essa região e que tende a aliviar quando você se movimenta. Ou seja, quando você tira o ligamento daquela posição de estresse, você tirou, ele tende a aliviar. Então, assim, se você está com uma dor em queimação, uma dor na lombar, em queimação, que tende a aliviar conforme você se movimenta, assim por diante. Nem é o fato de deitar, é o fato de você se movimentar. Então, você está muito tempo em pé, se movimentou, deu alguns passos, aliviou a sua dor na lombar. Está muito tempo sentado,
levantou, sentou de novo, aliviou a sua lombar, ou seja, você se movimenta e alivia a sua lombar, muito provavelmente está vindo de ligamento, tá? Isso quer dizer o seguinte, você não está com a musculatura paravertebral sustentando, você não está com a outra musculatura grande dando conta de sustentar e está sobrando só para o seu ligamento. Bom, você já tem parâmetros para entender tudo o que está acontecendo com o disco entre uma e outra. O disco agora sendo sobrecarregado, porque o ligamento sozinho não consegue estabilizar tudo como precisaria, ainda mais quando a gente põe carga. Quando você vai treinar, quando você vai se movimentar, fazer exercício, ou se o seu trabalho exige carga, exige ficar muito tempo numa mesma posição, tá? As sobrecargas, elas vão se somando. Dificilmente a gente vai ter só uma contratura muscular, só isso, só aquilo. As coisas vão se somando até a hora que você não aguentar mais. Então a gente vai ter uma sobrecarga ligamentar, uma fraqueza na musculatura, um disco sobrecarregado, a faceta aqui agora também sobrecarregada, elas vão se somando. Por isso é tão importante a gente trabalhar, colocar uma metodologia que interfere disso de uma vez por todas, assim, que seja eficaz nesse tratamento. Tá certo? Bom, então hoje a gente abordou coluna lombar. Você já entendeu que é composta por 5 vértebras, que tem discos entre uma e outra, uma musculatura responsável por estabilizar tudo isso e ligamentos, certo? Isso é o que é importante você saber nesse momento. Agora, você já tem parâmetros para entender mais ou menos de onde vem a sua dor, o que está causando sua dor, e isso facilita a vida na hora de colocar uma metodologia eficaz de tratamento de tudo isso. Tá certo? Então, ó, clica aqui em curtir, curte aqui para ir nos motivando a produzir cada vez mais, saber que o que a gente está produzindo para você está tendo relevância, está sendo importante, e isso me motiva a produzir mais conteúdos para você, tá? E comenta aqui se a gente conseguiu te esclarecer as dores que você tinha. Se você ainda ficou com dor, comenta aqui também que a gente vai responder tudo que for que tiver ao nosso alcance, a gente vai responder. E não deixa de marcar as pessoas que têm dor na lombar, que precisam ter acesso a esse conteúdo. Encaminhe esse vídeo para essas pessoas, para elas terem o maior esclarecimento possível e ser ajudadas da melhor maneira possível. Tá certo? Foi um prazer ter você aqui de novo. Te espero na próxima.